Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou o diácono Luciano Carrilho, professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado essa oportunidade de trazermos um subsídio das lições da CPAD. Estamos estudando o 4º trimestre de 2023 com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Hoje temos a honra de apresentar a 10ª lição do 4º trimestre de 2023 com o seguinte tema: o desafio da janela 1040. Desde já, meus irmãos, agradeço e peço que você deixe o seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva no canal EBD Inteligência Artificial. Também estamos disponibilizando logo abaixo o link desta lição em PDF, que você poderá usar livremente em sua igreja. Agradecemos sua participação e interesse em nosso trabalho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Texto áureo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, verso 20. Verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Introdução. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040, à luz de Efésios 6, versos 10 ao 20. Perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Queridos irmãos, abordaremos agora os tópicos da lição. Faremos aqui um resumo dos 3 tópicos da lição. Esse primeiro tópico, uma batalha espiritual chamada janela 1040. A batalha, meus irmãos, espiritual da janela 1040 é um tema que merece nossa reflexão e também muito cuidado para que a gente possa trazer aqui uma explicação que os irmãos possam entender. Inicialmente, meus irmãos, é fundamental entendermos a dimensão espiritual dessa batalha, conforme destacado em Efésios 6 e o versículo 10 ao verso 20. Essa mensagem bíblica nos ensina que a luta do crente não é contra forças humanas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, conforme Efésios 6, verso 12. Portanto, meus queridos irmãos,
nosso combate ele é eminente espiritual. Nós não lutamos contra a carne, mas contra as hostes espirituais. As armas espirituais descritas na mesma passagem de Efésios: cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado da prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meus irmãos, são fundamentais para enfrentarmos os desafios dessa grande batalha. Estas armas, queridos, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10 e o verso 4. E são também essenciais para enfrentarmos os desafios da janela 1040. A janela 1040, uma área geográfica que abrange partes do norte da África, do Oriente Médio e da Ásia. É um campo missionário desafiador. Esta região, meus irmãos, conforme está aqui na nossa lição 10, ela concentra uma grande parcela da população do mundo que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. A presença de religiões como o islamismo, budismo, hinduísmo, aliada à questão de pobreza extrema e resistência à evangelização, torna esta área um campo de batalha espiritual intenso. Portanto, meus irmãos, é essencial, meus irmãos, que a igreja se dedique à oração e ao jejum, buscando a direção de Deus para alcançar esses povos. O envolvimento com missões, seja através do envio dos missionários, seja pelo suporte financeiro e intercessório, ele é crucial. Além disso, meus irmãos, é importante lembrar que cada crente desenvolva um coração missionário, cultivando amor pelas nações e também a sensibilidade com as necessidades espirituais e materiais desse povo que ali estão. Resumindo esse tópico, a janela 1040, ela representa, meus irmãos, um chamado urgente à igreja para que se levante em oração. Também se levante em suporte financeiro para ajudar esses missionários que lá já estão. Em resumo, queridos, a janela 1040 representa um chamado urgente à igreja para que se levante em oração, suporte missionário e ação na prática, visando, meus irmãos, alcançar aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é crucial, é importante, meus irmãos, a tua oração. Ore pela janela 1040. Amém? Segundo tópico da lição, meus irmãos, principais desafios da janela 1040. Abordar os principais desafios da janela 1040 nos remete, meus irmãos, a uma reflexão profunda sobre a realidade complexa e as adversidades enfrentadas por aqueles que habitam nessa região. A janela 1040, ela se estende do norte da Ásia, ela se estende do norte da África ao leste da Ásia. Ela engloba nações com altas densidades populacionais, muitas cidades com milhões de habitantes, e enfrentam desafios multidimensionais que exigem nossa atenção e também ação como corpo de Cristo, como igreja. Vamos aqui trazer alguns comentários sobre esse tópico. Por exemplo, a profundidade da necessidade humana. Primeiramente, meus irmãos, é imprescindível reconhecer a magnitude das necessidades humanas presentes nesta região, na janela 1040. As grandes metrópoles abrigam milhões de pessoas, muitas das quais vivem em condições de extrema pobreza e enfrentam enfermidades,
sequelas de guerras, calamidades naturais e crises humanitárias. Essa realidade nos chama a uma profunda empatia e uma resposta ativa ao mandamento bíblico do amor ao próximo. Como seguidores de Cristo, meus irmãos, somos chamados a manifestar esse amor de maneira correta, de maneira concreta, auxiliando no suprimento de necessidades físicas e também espirituais para essas pessoas. Ademais, um dos desafios mais significantes na janela 1040 é a perseguição religiosa, como destacado em Mateus 23, verso 34 ao verso 37. A perseguição aos seguidores de Cristo não é um fenômeno novo, não, mas continua, meus irmãos, a ser uma realidade sombria nesta região. Muitos crentes enfrentam restrições legais e também severas, também enfrentam prisões, torturas e até a morte por causa da fé. Em países onde a legislação não é explicitamente repressiva, a perseguição, meus irmãos, pode vir de maneiras mais sutis, mas igualmente devastadoras, através da pressão social, familiar ou mesmo governamental. Essa realidade, meus irmãos, nos desafia a ser uma voz pelos que são silenciosos, ou seja, aqueles que estão silenciados pelas autoridades. E devemos, meus irmãos, oferecer suporte, tanto espiritual quanto prático, à igreja que está sendo perseguida. Por isso, queridos, é essencial que a igreja, de um modo global, ela se mobilize em oração fervorosa pelos habitantes desta janela. Esta janela tanto tempo que é falada. E nós devemos interceder pelas necessidades físicas e espirituais e pela liberdade de culto que eles não têm. Eles não podem ter a liberdade de ter uma Bíblia. Eles não podem ter a liberdade de se reunir para falar de Jesus. É triste a situação. Além disso, é necessário um envolvimento ativo em missões, seja através do envio de missionários, do apoio financeiro e também de projetos missionários naquela região, ou de sensibilidade e educação das igrejas locais sobre essas questões. Assim, queridos, ao encarar os desafios desta janela 1040, nós somos chamados a refletir o amor de Cristo de uma maneira prática, de uma maneira efetiva, demonstrando compaixão e buscando justiça para aqueles que vivem nessas regiões. Essa janela 1040 não deve permanecer fechada ao Evangelho, não. E cada um de nós tem um papel crucial a desempenhar para que a luz do Evangelho de Cristo brilhe nesses lugares. Por isso, a partir desta lição, assuma esse compromisso. Toda vez que você for orar, se lembre dessas pessoas que estão ainda hostilizados, sem poder exercer a sua fé, e você deve orar por essas pessoas. Amém, queridos? Tópico 3. Estratégias para alcançar países da janela 1040. Meus irmãos, as estratégias para alcançar os países desta janela 1040, uma região que se estende do norte da África ao leste da Ásia, englobam diversas abordagens que refletem o amor de Cristo e sua mensagem transformadora. Vamos explorar essas estratégias e como podemos aplicar de uma forma prática. Primeiro, o poder da oração na evangelização. A oração, meus irmãos, é a pedra fundamental na missão de alcançar povos nesta janela 1040. É através da nossa oração, da minha, da sua oração, que nos conectamos com Deus, buscando sua orientação e força para enfrentar os desafios da evangelização em terras distantes. Orar pelos missionários, pelas igrejas mantenedoras e pelos povos não alcançados. E isso é essencial
é primordial. A oração não só fortalece os missionários que estão no campo, mas também sensibiliza o coração dos crentes para descobrirem suas vocações missionárias. A igreja, queridos, deve ser um centro de intercessão contínua, clamando para que mais obreiros sejam levantados e enviados a essas nações. Segundo, evangelização através de ação social. A ação social é uma estratégia muito eficaz para demonstrar o amor de Cristo de maneira prática. A ação social é uma estratégia muito eficaz para demonstrar, meus irmãos, o amor de Cristo de uma maneira prática e objetiva. Iniciativas como alimentação para os necessitados, programas educacionais e assistência a refugiados e vítimas de desastres naturais são portas para a entrada do Evangelho nessas regiões de dificuldade, onde sua recepção é limitada. Ao cuidar das necessidades físicas, meus irmãos, e emocionais destas pessoas, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que não apenas pregou, mas também atendeu às necessidades das multidões. Você veja que Jesus, quando ele curava alguém, ele também perdoava o pecado das pessoas. Primeiro ele perdoava os pecados, depois ele curava as pessoas, na maioria dos casos. Terceiro, o impacto da missão médica missionária. A missão médica missionária, meus irmãos, é outra ferramenta poderosa. Profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, terapeutas, podem alcançar lugares onde missionários tradicionais talvez não sejam bem-vindos. Eles trazem alívio físico e espiritual à população carente, onde ali, meus irmãos, abrem caminhos para compartilhar a mensagem do Evangelho. Igrejas e organizações cristãs devem investir na formação de profissionais da saúde com um coração missionário, preparando esses profissionais, esses servos de Deus, para servir em área onde o acesso à saúde é limitado. Por isso, queridos irmãos, as igrejas podem formar equipes de intercessão dedicada à janela 1040. Eu acredito que na maioria das igrejas não existe grupo de oração dedicado à janela 1040. E deve também promover projetos de ação social e parcerias com organizações não governamentais para atender as necessidades dessas regiões que o Evangelho tem dificuldade de chegar. Além disso, podem ser criados também programas de treinamentos e envio de profissionais da saúde para missões de curto e também de longo prazo. Por isso, meus irmãos, ao integrar a oração, ação social e missão médica, a igreja pode efetivamente alcançar essas nações que estão na janela 1040, demonstrando o amor e a compaixão de Cristo de maneira prática e transformadora. Amém? Que Jesus em Cristo os abençoe. Conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Fiquem todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém.